Passei o sábado maratonando episódios antigos da minha série favorita por 10 horas, enquanto eu comia pipoca, parando somente para tirar uma soneca. E esse foi um dos dias mais produtivos da minha vida. É mais ou menos assim que Laura começa o livro Produtividade Saudável. Me diz, essa frase soa como uma produtividade para você? Porque, sinceramente, para mim, por muito tempo, a resposta seria um sonoro não. Mas a verdade é que por trás dela existe uma chave para a gente destravar uma vida com mais propósito e com muito menos cansaço. E já que a gente vai ter uma conversa daquelas que aquecem a alma e abrem a mente, que tal pegarmos juntos uma xícara de café, um chazinho, porque a gente vai estar juntos aqui como se a gente estivesse numa cafeteria aconchegante. E o propósito disso tudo é para que a gente descomplique a vida e as nossas metas. Eu sou Iana Borg, eu sou apaixonada por criatividade, produtividade e uma eterna aprendiz, procurando uma vida com mais propósito. Eu venho compartilhar os meus achados, as minhas ideias com você. Bem, a produtividade, a velha produtividade, nos ensinou a trabalhar com afinco, a estar ocupado o tempo todo e arriscar itens de uma lista como se fôssemos máquinas. E a gente até acredita que ser produtivo é ter a agenda lotada e estar sempre ligado online, não é verdade? Mas aqui entre nós, será que os itens que a gente risca são realmente os itens certos? E como saber se o tempo que dedicamos a algo realmente vai gerar o melhor resultado, considerando a nossa energia, o nosso cansaço e a nossa vida de verdade? Bem, essa é a grande questão que o livro que vamos desbravar, ele vai abordar. Ele nos convida a pensar. Ele, na verdade, o livro, propõe uma redefinição poderosa. Sair do caos da agenda cheia e abraçar o que ele chama de tempo de produtividade. É um convite para a gente respirar fundo, se reencontrar e, assim, criar e produzir com um propósito que te encha de vida e não que te leve a um burnout. É uma jornada de autoconhecimento e também, como não poderia deixar de ser, de acolhimento das nossas próprias necessidades. E eu estou aqui de coração aberto para te ajudar nessa caminhada. Eu tenho certeza que cada um desses episódios será uma viagem tranquila rumo a uma nova visão de vida, muito mais leve e criativa. Então vamos mergulhar de cabeça e entender o que significa, afinal, esse tal de tempo de produtividade. Para o livro Produtividade, ele vai muito além de simplesmente concluir uma tarefa. Ele fala da energia que vem com a clareza e com a concentração, com a tranquilidade que você sente ao viver o seu dia e a sua semana. É sentir-se produtivo e energizado, tanto no trabalho quanto na sua vida pessoal. Já pensou que interessante esse alinhamento? Pois é. E um ponto crucial, que em particular me toca profundamente, é quando ela, a autora, diz que quando sua intenção condiz
com a sua ação, aí sim, isso é ser produtivo. Isso significa que não adianta só fazer, é preciso que o que você faz esteja alinhado com o que você quer fazer, com o que te move, com o que te ilumina, para te ajudar a praticar esse tempo de produtividade de forma consciente. O livro ele nos apresenta 3 bases simples e poderosas: definir com clareza o que você quer fazer, destinar o tempo e o lugar certos para fazer isso e executar bem, dentro do tempo determinado. Percebe como é quase um convite a se entender melhor? O tempo de produtividade ele começa com a gente se enxergando como uma pessoa completa, com corpo, com mente e com alma. O livro nos provoca a fazer perguntas importantes. O que faz você feliz dentro e fora do trabalho? Qual é o seu ritmo natural e em que horários você costuma ter picos de criatividade, concentração e eficiência? É uma perspectiva super holística que considera não só o que podemos realizar, mas também como nos sentimos ao realizar algo e como isso impacta a nossa satisfação, a nossa inovação e, claro, como a gente pode evitar o chamado burnout. E tem mais uma coisa: o mais importante não são as ferramentas incríveis que a gente pode usar, mas a intenção por trás dela. A gente pode ter a melhor agenda, o melhor aplicativo, mas se a intenção não for clara, o barco ele não sai, ele não sai do lugar. Agora vamos para uma parte que eu amo, a equação da produtividade. Visão mais execução. Muito interessante isso. O livro ele nos mostra que as pessoas mais produtivas, as que realmente brilham, possuem esses 2 atributos em harmonia. Pensa comigo, numa analogia bem legal que o livro traz. Um ciclo para tudo que flutua na nossa mente. Aquela ideia que surge, algo que precisa comprar, um insight inesperado. A visão é como a gente abre novos ciclos. É o momento de juntar ideias, de deixar as coisas assentarem na nossa cabeça, de conectar pontos antes que pareciam separados, o que é a pura definição de criatividade, não é verdade? É quando a gente faz o brainstorm, sonha, planeja em grande parte. E a execução é a hora de fechar esses ciclos, é tirar as coisas da lista de afazeres, dar os próximos passos, agir em cima da nossa visão. Mas aqui, eu preciso colocar um alerta importante, que eu mesma, eu já caí nessa armadilha. Se a gente só está encerrando ciclos, só riscando, as coisas da nossa lista, mas não está gerando novas ideias, sonhando, pensando a longo prazo, ou bolando soluções criativas, ou seja, abrindo novos ciclos, a gente está resolvendo só metade da equação da produtividade. E isso não é sustentável. E isso não é saudável. Sabe onde as melhores ideias nascem? O livro revela um segredo que talvez você já perceba no dia a dia. Executivos de alto nível têm suas melhores ideias em momentos de ócio, sabe?
E a gente já falou sobre isso aqui. Tipo do banho no trânsito, enquanto cozinho ou passeio com o cachorro. Percebe? Nunca é imerso em reuniões ou em meio de uma triagem de e-mails. Isso é um lembrete valioso de que precisamos planejar momentos para nossa criatividade e para o nosso descanso. O ócio criativo, que eu tanto falo, não é um luxo, é uma necessidade. E a Laura ratifica isso no livro. E só para você ficar mais curioso, o livro também menciona um ciclo chamado de os 5 6 da produtividade: a calma, a criação, a captura, a consolidação e a conclusão, que a gente vai aprofundar nos próximos encontros. É um mapa e tanto. E agora a gente vai falar de algo que nos afeta demais: o tempo e a nossa energia. A gente cresceu com a ilusão de que os nossos smartphones e tantos outros dispositivos nos fariam poupar tempo, não é verdade? Mas, ironicamente, se a gente não tem uma intenção muito clara por trás do uso dessas ferramentas, acabamos desperdiçando muito mais tempo do que economizando. E chega de glorificar o estar ocupado. Chega, acabou isso. Por muito tempo a gente confundiu estar ocupado com ser importante. Mas o livro, ele nos mostra que os executivos mais bem posicionados, as pessoas que realmente fazem a diferença, têm agendas mais tranquilas. Elas se dedicam tempo a pensar, a criar, a planejar. E aqui vem uma metáfora que eu adoro e que mudou muito a minha forma de ver as coisas. Trate seu tempo como uma conta bancária de energia. É um recurso finito, preciosíssimo. Você não sairia dando a senha do seu banco para qualquer um, certo? Então, por que a gente entrega o nosso tempo, a nossa energia tão livremente? A gente já parou para pensar nisso? Eu não tinha parado. A gente tem uma quantidade de pontos de energia para gastar a cada dia. E é claro, algumas atividades consomem muito mais desses pontos do que outras. E o segredo é saber como gastar esses pontos de forma inteligente. E o ingrediente essencial para esse fluxo de energia é o foco naquele momento. E eu não posso esquecer, nem todos os intervalos de tempo são iguais. A energia da manhã, por exemplo, muitas vezes é muito mais valiosa para gerar resultados incríveis do que a da tarde, que pode ser perfeita para tarefas mais operacionais ou para um bom descanso. Conhecer os nossos próprios padrões de energia é crucial para direcionar para onde ela realmente importa. Agora, nós chegamos a um ponto que eu considero super transformador: o conceito de planejar para você do futuro e não para você de agora. Sabe, estudos mostram que as pessoas que se identificam mais com o seu eu do futuro vivem com uma satisfação muito maior. Pensa na reunião que você agendou para a primeira segunda-feira depois das férias. O você de agora, super animada, diz sim, não é? Não tem problema nenhum. Mas o você do futuro, naquele dia e naquela hora, provavelmente está se arrependendo amargamente de ter marcado uma reunião logo em seguida das suas férias. A grande pergunta transformadora que o nosso livro nos convida a fazer sempre é:
o que eu do futuro queria que eu tivesse realizado nesse momento? Essa pergunta tem um poder de nos levar a cronogramas mais tranquilos, prioridades muito mais claras e resultados mais efetivos. É um carinho com você mesma, lá na frente. O mais lindo de tudo isso é que esse livro, ele nos oferece uma abordagem super holística para prosperar. Ele nos ensina a focar no essencial, a saber quando e onde fazer as coisas e, principalmente, como executar com excelência para a gente, sim, viver uma vida mais feliz e equilibrada. É sobre ter paz para criar, paz para viver e paz para ser. Então, chegamos ao fim da nossa primeira conversa, mas é só a pontinha do iceberg. Eu tenho certeza que você já sentiu um quentinho no coração e um alívio na alma ao pensar nessa nova forma de encarar a produtividade, não é verdade? Essa série de episódios que estamos criando com tanto carinho, inspirada nesse livro incrível da Laura, será seu guia. E vamos desvendar juntos todos esses princípios, esses métodos, esse passo a passo, episódio por episódio. Vai ser uma viagem tranquila para uma nova visão de vida, onde a criatividade, o bem-estar, eles precisam caminhar de mãos dadas. E para que essa jornada seja ainda mais rica, saiba que a autora desse livro, com sua experiência de quem já desenvolveu o programa de produtividade lá no Google, traz um conhecimento que é ouro. Ela nos mostra que essa abordagem serve para todo mundo. Funcionários, estudantes, pais, empreendedores, para nós que atuamos em diversas frentes. E para dar um gostinho do que vem por aí, eu vou te dar um mapa da mina. As 5 partes do livro que a gente vai explorar. Então, a gente vai explorar o que fazer, aprender a escolher as prioridades e principalmente a dizer não, quando fazer, conhecer o seu ritmo natural de energia, onde fazer, aproveitar os ambientes de trabalho, seja em casa, seja no escritório ou de forma híbrida, como fazer bem feito, equilibrar limites e planejar com sabedoria. E como viver enquanto faz tudo. Ser feliz, bem-sucedido e o mais importante, consciente de você, da sua escolha. Então, se você sentiu essa conexão, se quer mais leveza e propósito na sua vida e na sua criação, eu te convido de coração a se inscrever aqui no canal, deixe seu curtir, para eu saber que você gostou da nossa conversa e fique atento aos próximos episódios. Cada um deles será um novo passo nessa trilha para uma vida mais plena e criativa. Eu deixo aqui o meu abraço enorme e a gente se vê no próximo vídeo.